Corinthians, que tem esse jogo contra o Lanterna Juventude lá em Caxias, hoje à noite, hein? Copa do Brasil e Brasileirão. Né, Juventude já foi, né? Com todo respeito. Na próxima semana, o aguardado confronto com o Flamengo, o primeiro da decisão da Copa do Brasil. E a luta de cada atleta do Corinthians tem sido não pensar nessa partida, poder focar no Brasileirão. É difícil separar, né? Quase impossível, para falar a verdade, mas nossa conversa foi essa, fazer desses jogos uma preparação para a final. A gente sabe que o nosso objetivo principal é dia 12 e dia 19, mas usar esses jogos, né, como treinamento, como confiança para chegar bem nos jogos decisivos para a gente, que vai ser tão importante nessa temporada. E a melhor forma de se preparar para chegar bem ao confronto com o Flamengo é construindo bons jogos. E isso o Corinthians fez diante de Atlético Goianiense e Cuiabá. É melhor trabalhar sobre vitórias do que trabalhar em cima de derrotas, não é? A derrota tira confiança e gera desconfiança uns nos outros, não é? Até no treinador. E isso se deve ao período de trabalho sem partidas e, claro, ao talento de nomes como Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. A dupla de ataque teve participação em 15 dos 17 gols marcados nas últimas 11 partidas. 3 gols e 2 assistências para o camisa 10 nesse período e 7 gols e 1 assistência para o camisa 9. A gente se dá bem, é uma posição que, como eu gosto de jogar como segundo atacante, então às vezes eu caio ali para ajudar ele também, às vezes a bola não tá chegando tanto, então a gente gosta de fazer esse tipo de tabela ali por dentro. A gente tá bem entrosado, a gente tá bem ligado em cada movimento do um do outro. Eu sempre acredito em todas que ele chuta, então eu vou lá e confiro. E Vitor Pereira espera dar sequência a esse bom momento da equipe quando enfrenta um dos piores times do torneio. O Corinthians enfrenta o Juventude nesta terça-feira, às 9h30 da noite, em Caxias do Sul. E diante do lanterna do campeonato, uma oportunidade valiosa, a de buscar a primeira vitória como visitante neste retorno do Brasileirão. De 12 pontos disputados fora de casa na segunda metade do campeonato, o Timão conquistou apenas 2 nos empates com São Paulo e Avaí. Acho que é natural, né? A força do Corinthians está em casa, mas a gente tem que melhorar fora de casa, sem sombra de dúvida, se a gente quer se manter no pelotão da frente, numa fase decisiva do campeonato, né? Então a gente já conversou e sabe que precisa desses pontos fora de casa e a melhor oportunidade sempre no próximo jogo vai ser nesse contra o Juventude. Para este jogo, o Vitor não poderá contar com Fausto Vera, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Maicon e Rafael Ramos estão em fase final de transição e não viajaram para Caxias. E apesar do desejo de permanecer entre os titulares sem ser poupado, a equipe deve ter mudanças para enfrentar o Juventude. Eu particularmente, se puder jogar todos os jogos, eu prefiro jogar todos os jogos, mas vai do treinador, vamos ver que ele vai decidir. Claro que a gente sempre quer estar jogando, né? Que nem hoje eu dei algumas queixas que eu estava um pouco cansado, ele acabou me tirando no início do segundo tempo para poupar para o jogo de terça-feira. Sem Rafael Ramos, Vitor Pereira pode até utilizar Fagner novamente como titular ou deslocar Bruno Mendes para a função, colocando Bambu ou Raul Gustavo na zaga. O provável Corinthians tem Cássio, Fagner ou Raul Gustavo ou Bambu, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Rony, Duqueiroz e Juliano. Gustavo Mosquito, Roger Guedes ou Matheus Vital e Yuri Alberto. Denilson Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do jogo. Ele gosta de um pênalti, viu? Ronaldo reclama que o Corinthians tem pouquíssimos pênaltis. E é verdade, mas isso não é uma questão de jogo. O juiz não pode inventar um pênalti pro Corinthians, não é? O Ronaldo fala, não é possível, esse campeonato tá errado. É isso aí. Mas me chama atenção, talvez porque os jogadores não entrem, não caiam tanto na área, não sei qual é. Ou finaliza mais rápido a jogada, termina a jogada mais rápido, também não tem a característica do drible dentro da área. São vários motivos, mas é que o Ronaldo quer pênalti toda hora. Agora, né? o Juventude também quer, né? O Juventude também quer, mas Precisa. tá muito clara aí a situação do Juventude, eu falei aqui, mas enfim, 18 pontos na competição, praticamente rebaixado, não matematicamente, sem técnico né? Humberto Lousa, nesse caso sempre sobra para aquele cara que está comandando, foi demitido, como se ele fosse o único culpado. E o Corinthians, Lourão, aproveitando para poupar alguns dos seus principais jogadores. A gente viu ali na prévia ali o Juliano, por exemplo, no lugar do Renato Augusto, que faz a diferença. O Fausto, que está suspenso, não vai jogar, então deve ser o Rony jogando na função dele ali junto com o Duqueiroz, Fábio Santos, enfim, é um time que a gente já está acostumado a ver também sem os seus principais jogadores.
Agora, Denilson, o que mais chama atenção é que essa dupla, Roger Guedes e Yuri Alberto, e Yuri Ronaldo, eu avisei, não me dava crédito, não é? Agora tá apaixonado pelo futebol do Yuri. Enfim, essa dupla tá dando certo, né, Denilson? Tá rendendo no Corinthians. Tá, e que ironia, né? Porque o Vitor tinha falado, né? Que não poderia jogar os dois juntos, mas jogadores de qualidades que se entendem e são características totalmente diferentes. Eu vejo dessa forma, né? E o Roger Guedes até cresceu mais, evoluiu o trabalho dele com o Corinthians, jogando numa função que ele tá se sentindo mais confortável com a chegada do Yuri Alberto. Denilson, a gente vê um Corinthians que está muito interessado na Copa do Brasil, tem um grande adversário que é o Flamengo, mas que está administrando o Brasileirão. Administrando e bem. Quando o resultado você começa a vencer, começa a chegar o resultado positivo, fica muito mais fácil. E os Corinthians também teve recentemente aí um tempo de trabalho para melhorar e recuperar um dos seus jogadores, a questão física, por exemplo. O Renato Augusto jogou 2 jogos, jogou praticamente 90 minutos, acabou sendo substituído no finalzinho, menos esse último jogo que ele acabou sendo substituído mais cedo, ele, o Yuri Alberto, enfim. Vamos para palpites, então, aqui, não é? Pensem bem, gente, é o Lanterna contra um time que está muito bem colocado na competição, que é o Corinthians. Ainda não ganhou no retorno Juventude, vou dando algumas dicas para vocês aí. Você vou deixar de fora, hein? Assunção, começa aí. Você Palpite também. para Juventude e Corinthians. 1-0 Juventude, gol de pênalti. Chico. Não vai ser um jogo tão fácil como parece. 2-1 pro Corinthians. Vai lá, Ulisses. 3-1 pro Corinthians. Denilson Show. 0-0. Ai. Ronaldo. Não acerta uma. 0-0. 2-0 pra nós aí. 2 gols do Matheus Vital. Mas você riscou ele. Você riscou do Você time. tirou ele do time? Nem ele sabe o que ele Coloca de fala. novo, Agora eu vai. quero saber você, Renata. Qual é seu palpite? Você, eu vou ficar quieto de você. Eu não agora, tenho vai. medo da fita cash. Receba! Ainda bem. 1-0 Corinthians. Ufa, quase saiu o Olha, Juventude aí. quase Quase desmaiou, né? saiu o Juventude aí. Essa rodada não vai definir o campeonato. Não é nela que eu estou concentrado, vocês sabem muito Nós bem vamos passar disso. os 6 hoje. Mas Vamos se não, passar com vitória, pode passar com hoje à vitória, vontade. vamos O que não passar. pode é na última Salve, salve, rodada. rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para estar lembrando vocês de se inscrever e deixar o like. Se você já se inscreveu e deixou o like, obrigado, Deus abençoe.